Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Esse é o nosso terceiro e último vídeo da série de vídeos sobre os medicamentos disponíveis para o tratamento da gota. O nosso pipeline, medicamentos que estão sendo estudados, que, se Deus quiser, a gente terá aí o quanto antes disponíveis também para nós tratarmos pacientes portadores de gota de uma forma como mais individualizada e personalizada. Quando a gente tem um número maior de medicamentos, a gente consegue individualizar e personalizar cada vez mais o tratamento de uma determinada patologia. Lembrar que no Brasil, até o momento, nós temos apenas 2 uricorredutores, 2 medicamentos que abaixam o ácido úrico, que é o halopurinol, inibindo a formação do ácido úrico, e a benzobromarona, aumentando a eliminação renal de ácido úrico. Ambos podem ser utilizados em monoterapia, ou seja, de forma isolada, ou associados um ao outro. A gente, na primeira aula nossa, então aqui, no primeiro vídeo nosso, a gente comentou sobre os inibidores da xantina oxidase, halopurinol, febuxostato e o tigolixostato. Depois a gente falou sobre os medicamentos que fazem o papel da uricase, que é uma enzima que a gente não produz. A gente falou então já da gluticase e as outras sopa de letrinhas aqui, que são medicamentos que estão sendo utilizados. Então, todos que estão em vermelho aqui estão sendo ainda utilizados, estão sendo estudados, avaliados, para ver se realmente a gente vai poder utilizar no tratamento da gota. E hoje, então, a gente vai comentar aqui com vocês a respeito dos medicamentos que vão agir na eliminação renal de ácido úrico. Lembrar que o ácido úrico é eliminado de 2 formas no nosso organismo. Pela via renal, 75% deles, e via intestinal, 25% deles. Como é feita essa eliminação pela via renal? Por proteínas transportadoras que localizam-se ali no nosso rim, principalmente no túbulo contorcido proximal do nosso rim, uma região ali determinada, específica do nosso rim. Nós temos várias proteínas transportadoras. Algumas aumentam a eliminação renal, outras diminuem essa eliminação. E esse controle, então, dessas proteínas transportadoras faz o controle fino do ácido úrico no nosso organismo, ok? Bom, uma das proteínas mais importantes transportadoras é a URAT1 e a URAT4. A URAT1, ela tem esse nome que ela vem do urato, do ácido úrico. Ela nasceu para reabsorver ácido úrico. Esse é o papel, esse é o propósito dela de vida. Ou seja, tudo que vai inibir ela, não vai deixar ela trabalhar, vai fazer com que haja uma eliminação renal de ácido úrico. A UAT4 também faz a mesma coisa, mas a URAT1, ela tem um papel aí central, ela é mais estudada, inclusive, para a gente, ela é mais utilizada, inclusive, como alvo terapêutico, inibindo ela nos diversos medicamentos já em uso e também em estudo. O que a gente tem aqui é a probenecida, que é um medicamento, então, uricosúrico. Todos esses remédios que trabalham na eliminação de ácido úrico são classificados como uricosúricos, aumenta a eliminação renal de ácido úrico pela urina. A probenecida ela é utilizada já nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, mas no Brasil ela é não utilizada. Ela tem uma eficácia menor do que a benzobromarona. Ela tem uma eficácia menor, aumenta o risco também de nefrolitise, os outros podem levar esse risco também, e ela não tem uma eficácia em paciente com clearance de creatinina baixo, principalmente ele é abaixo de 30, abaixo de 45 ela já perde a sua eficácia. A benzobromarona, por outro lado, que a gente utiliza no Brasil, ela tem uma eficácia excelente, inclusive com clearance baixo. Claro, clearance muito baixo, aquele paciente que já está em diálise ou pré-dialítico, abaixo de 15, 20 de clearance creatinina, realmente ela vai perder a sua eficácia, porque ela precisa do rim ali, ela vai agir no rim. Se o rim não funciona, ela não vai ter ação, certo? Mas a benzobromarona a gente utiliza aqui no Brasil, ela é excelente. Dificilmente a gente acha hoje em farmácias o nome dela narcarecina em geral, de 100 mg ou comprimido. A gente pode usar até 200 mg por dia na sua dose. Atualmente a gente precisa, a maioria das vezes, manipular esse medicamento. Doses baixas dele, de 50 mg,
já são bastante eficazes. Ele é bastante seguro, a gente tem um vídeo aqui falando só da benzobromarona para você. Combinado? Vamos continuar então. Eu vou falar um pouquinho mais de remédios que a gente nunca ouviu falar aqui, que é o dotinurad. Ele também é um inibidor da URAT1, que é essa proteína transportadora que localiza-se no túbulo contorcido proximal. Inibindo ela, vai ter eliminação renal de ácido. O dotinurad, ele já é aprovado no Japão. Lá eles já utilizam nas doses de 2 e 4 miligramas, em monoterapia, ou seja, de forma isolada na maioria das vezes. Ele também tem bastante eficácia e segurança. A gente ainda não tem validado em outros países e muito menos aqui no Brasil, mas vamos torcer também para ser validado e chegar aqui para nós o quanto antes. Um outro medicamento é o Verinurad, também é um inibidor da URAT1, atua da mesma maneira, está em estudo ainda. E o que está sendo visto? Que ele em monoterapia, uso isolado não é muito legal não é muito seguro. Mas quando a gente utiliza associado ao allopurinol, ele está tendo boa resposta no tratamento e maior segurança. Então, é mais um que está aí na lista. Vamos torcer para chegar o quanto antes. E o arhalofenato, eu acho que fala assim. Esse medicamento, ele vai inibir tanto a URAT1 quanto a OAT4, duas proteínas transportadoras que fazem a reabsorção de ácido úrico para o organismo. Se eu inibo elas, aumenta a eliminação renal de ácido úrico. Combinado? Além desse medicamento agir dessa maneira, ele tem uma outra ação que também ajuda a diminuir a produção de citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias, como a interleucina 6 e a interleucina 1-beta. Se ele diminui a produção dessas substâncias inflamatórias, ele também ajuda a diminuir as crises de gota. Então, olha que interessante. Esse remédio parece que ele tem uma dupla ação. Aumenta a eliminação renal de ácido úrico e diminui as crises no mesmo tempo. Vamos torcer para os estudos serem bons, terem bons resultados de eficácia e segurança para a gente ter no mercado e ter uma arma excelente no tratamento da gota. Para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês, se eu achar o meu mouse aqui que está perdido, cadê você? Para finalizar, a gente vai para o próximo slide. Aqui nada mais é que uma figura que está exemplificando o que acontece na crise de gota, o processo ali molecular da crise de gota, com o cristal de ácido úrico. Ele vai levar então a ativação de uma via da inflamação que a gente chama via do inflamassoma, que é essa macromolécula aqui grande, linda, que vocês estão vendo, formada por diversas pequenininhas moléculas, e essa via do inflamassoma vai levar à produção de uma substância que é a interleucina 1-beta, que é uma substância que leva uma grande inflamação, uma citocina inflamatória, que leva uma grande inflamação, que tem uma participação muito importante no mecanismo da crise de gota. Portanto, nós temos remédios aqui, que é o dapansutrile, que vai inibir o inflamassoma. Se inibe essa macromolécula, a via do inflamassoma vai inibir a produção da interleucina 1-beta, que está aqui de verdinho, como vocês estão vendo. Se eu diminuo essa produção da interleucina 1-beta, eu diminuo a inflamação. Então, dapansutrile já é um estudo mais avançado, fase 2 e 3. Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai tê-lo também para ajudar a combater as crises de gota. E por último, nós temos já no mercado anakinra, canakinumab e rinolacet, que são inibidores então da interleucina 1-beta. O anakinra é o medicamento mais estudado na gota, nós temos alguns estudos. Esses medicamentos têm um alto custo, eles são destinados para tratar a crise de gota, principalmente aquele paciente que não pode tomar nenhum outro medicamento. Como a gente tira o paciente de crise de gota? Em geral, com anti-inflamatório, com corticoide ou com colchicina, de forma isolada ou associada. Mas às vezes tem um cenário onde o paciente não pode tomar nenhum deles, que tem
efeitos adversos a eles, alergia, enfim, contraindicações, e aí seria uma opção nesse caso. Eu nunca precisei utilizar, na verdade no Brasil nem é autorizado para isso, porque eles têm um custo muito elevado, mas nós temos estudos aí com o anakinra principalmente. E agora está chegando um outro, essa sopa de letrinhas aqui, ó, SSGJ 613. É um outro também inibidor da interleucina 1 beta que iria ajudar no controle das crises de gota. Legal? Muito bem. Então a gente viu aqui nessa série de 3 vídeos medicamentos que a gente já utiliza para gota. No Brasil, a allopurinol, a benzbromarona. Nos Estados Unidos, alguns países aí fora, a gente tem o fluvoxostato, a gente tem a probenicida, a gente já tem outros remédios. No Japão, também a gente tem um outro uricosúrico já aprovado, mas ainda no Brasil não. Porém, a gente viu vários outros que estão sendo estudados. Nós já temos também a pagluticase, o Cristexa, nos Estados Unidos e em países europeus também. E aguardamos agora novos estudos, novos resultados com essas novas moléculas para, quem sabe, a gente ter aí um arsenal terapêutico maior, que eles cheguem também no Brasil para a gente poder tratar cada vez melhor nosso querido paciente portador de gota. Um abraço a você, conto com você aqui no nosso canal. Não esqueça sempre de trazer seus comentários, traga o que você quer ouvir aqui, suas principais dúvidas. Muitas vezes a sua dúvida também é a dúvida de uma outra pessoa e a gente vai procurar sempre ajudá-lo com informação correta e de qualidade sobre a gota. Um forte abraço e até a próxima.